Atos dos Apóstolos. Maás e Shlichim. Capítulo 14. Em Icônio, eles entraram juntos na sinagoga dos Yaldim e falaram de tal maneira que uma grande multidão, tanto de Yaldim como de gregos, se tornou crente. Mas os Yaldim que não creram atiçaram as pessoas das nações, instigando-as contra os irmãos. Portanto, Shaul e Barnabé passaram bastante tempo falando corajosamente com a autoridade de Yao, e ele confirmava a mensagem sobre a sua bondade merecida, concedendo que ocorressem sinais e milagres por meio deles. No entanto, a multidão da cidade estava dividida. Alguns eram a favor dos Yaldim, e outros a favor dos apóstolos. Então, as pessoas das nações junto com os Yaldim e seus líderes resolveram maltratar e apedrejar os apóstolos. Ao serem informados disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaonia, e para a região ao redor. Ali continuaram a declarar as boas novas. Em Listra, havia um homem que tinha os pés aleijados. Ele era manco de nascença, nunca tinha andado. Ele estava sentado, escutando Shaul falar. Shaul, olhando para ele atentamente, vendo que ele tinha fé para ficar bom, disse bem alto: Levante-se e fique de pé. Então o homem deu um salto e começou a andar. Quando as multidões viram o que Shaul tinha feito, gritaram na língua licaônica: As divindades tomaram forma humana e desceram a nós. Eles começaram a chamar Barnabé de Zeus e Shaul de Hermes, pois era ele que lhes dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava na entrada da cidade, levou touros e grinaldas até os portões, e queria oferecer sacrifícios com as multidões. Quando os apóstolos Barnabé e Shaul souberam disso, rasgaram suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: Homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos e temos as mesmas fraquezas que vocês. E estamos declarando as boas novas a vocês para que abandonem essas coisas vãs e se convertam ao Criador vivente, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Em gerações passadas, ele permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, embora não tenha deixado de dar testemunho de si mesmo, pois demonstrou sua bondade dando-lhes chuvas do céu e épocas de colheita abundante, satisfazendo-os com alimentos e enchendo seu coração de alegria. Mesmo dizendo essas coisas, foi muito difícil impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Mas chegaram Yaldim de Antioquia e de Icônio que persuadiram as multidões, então apedrejaram Shaul e o arrastaram para fora da cidade, imaginando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos se juntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Depois de declararem as boas novas àquela cidade e fazerem um bom número de discípulos, voltaram a Listra, Icônio e Antioquia. Ali, fortaleceram os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé e dizendo-lhes: Temos de passar por muitas dificuldades para entrar no reino do Criador. Além disso, designaram anciãos para eles em cada congregação, fazendo orações e jejuando, e os entregaram aos cuidados de Yao, em quem tinham passado a crer. Então passaram pela Pisídia, entraram na Panfilha, e depois de proclamar a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido entregues à bondade merecida do Criador para a obra que agora tinham completado. Depois de chegarem e reunirem a congregação, contaram as muitas coisas que o Criador tinha feito por meio deles e como ele tinha aberto para as nações a porta da fé. Assim, passaram bastante tempo com os discípulos. Atos dos Apóstolos. Maás e Shlichim. Capítulo 15. Alguns homens desceram da Yaldi e começaram a ensinar os irmãos: A menos que vocês sejam circuncidados segundo o costume de Macha, não podem ser salvos. Mas, depois de muita discórdia e discussão de Shaul e Barnabé com eles, decidiu-se que Shaul, Barnabé e alguns outros subiriam a Yalchalaim para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Assim, depois que a congregação os acompanhou parte do caminho, esses homens seguiram viagem através da Fenícia e de Chamarum, contando em detalhes a conversão de pessoas das nações e trazendo grande alegria a todos os irmãos. Ao chegarem a Yalchalaim, foram recebidos bondosamente pela congregação, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram as muitas coisas que o Criador tinha feito por meio deles. Mas alguns da seita dos Farsins,
que tinham se tornado crentes, se levantaram dos seus assentos e disseram: É necessário circuncidá-los e lhes ordenar que obedeçam à lei de Masha. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar essa questão. Depois de longa e intensa discussão, Cafos se levantou e lhes disse: Homens, irmãos, vocês bem sabem que desde os primeiros dias, o Criador me escolheu dentre vocês para que as pessoas das nações ouvissem da minha boca a palavra das boas novas e acreditassem. E o Criador, que conhece os corações, mostrou que os aprovava, dando-lhes o Espírito Eterno assim como também tinha dado a nós. E ele não fez nenhuma distinção entre nós e eles, mas purificou o coração deles pela fé. Portanto, por que vocês agora põem o Criador à prova, colocando no pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos antepassados nem nós fomos capazes de levar? Ao contrário, temos fé em que somos salvos pela bondade merecida do Mestre Yahshua do mesmo modo que eles. Em vista disso, o grupo inteiro ficou calado e começou a escutar Barnabé e Shaul relatar os muitos sinais e milagres que o Criador tinha feito por meio deles entre as nações. Depois que pararam de falar, Iacovi tomou a palavra. Homens, irmãos, ouçam-me. Simeão relatou em detalhes como o Criador, pela primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e levantarei novamente a tenda de Davi, que está caída. Eu reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, a fim de que o restante dos homens busque diligentemente a mim, seu Criador Yahweh, junto com pessoas de todas as nações. Pessoas que são chamadas por meu nome, aquele que está fazendo essas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Disse o Criador Yahweh. Por isso, a minha decisão é não causar dificuldades a essas pessoas das nações, que estão se convertendo ao Criador, mas lhes escrever para que se abstenham de coisas contaminadas por ídolos, de imoralidade sexual, do que foi estrangulado e de sangue. Pois, desde os tempos antigos, Masha tem os que o pregam em cada cidade, porque ele é lido em voz alta nas sinagogas todo o Shaba. Então os apóstolos e os anciãos, junto com toda a congregação, decidiram enviar a Antioquia homens escolhidos dentre eles, junto com Shaul e Barnabé, enviaram Ialda, que era chamado Barsabás, e Silas, homens que tomavam a liderança entre os irmãos. Escreveram esta carta e a mandaram por meio deles. Os apóstolos e os anciãos, seus irmãos, mandam saudações aos irmãos que são das nações, que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ouvimos falar que alguns saíram do nosso meio e causaram problemas a vocês com o que disseram, e tentaram transtorná-los. Nós, porém, não tínhamos dado nenhuma instrução a eles. Por isso decidimos, de comum acordo, escolher homens para enviar a vocês junto com nossos amados Barnabé e Shaul, que entregaram a vida ao nome do nosso mestre Yahshua Mashiach. Portanto, enviamos Ialda e Silas, para relatarem verbalmente essas mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Eterno e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias. Que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Assim, depois de serem dispensados, esses homens desceram para Antioquia, reuniram todo o grupo e lhes entregaram a carta. Estes, depois de lerem a carta, se alegraram com o encorajamento. Ialda e Silas, visto que também eram profetas, encorajaram os irmãos com muitos discursos e os fortaleceram. Depois de passarem algum tempo ali, os irmãos os mandaram de volta em harmonia para os que os tinham enviado. Mas Shaul e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e declarando, junto com muitos outros, as boas novas da palavra de Yahweh. Depois de alguns dias, Shaul disse a Barnabé: Agora, vamos voltar e visitar os irmãos em cada uma das cidades em que proclamamos a palavra de Yahweh, para ver como estão. Barnabé estava decidido a levar Elhanan, que era chamado Marcos. Shaul, no entanto, não concordava que o levassem junto, visto que ele tinha se separado deles na Panfilha, e não os tinha acompanhado no trabalho. Em vista disso, tiveram uma forte discussão, de modo que se separaram um do outro. Então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Shaul escolheu Silas e partiu, depois de os irmãos o entregarem à bondade merecida de Yahweh. Ele passou pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as congregações. Atos dos Apóstolos. Maás e Shlishim.
Capítulo 16. Então ele chegou a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Ialton, filho de uma mulher judia crente, mas de pai grego, e os irmãos em Listra e em Icônio falavam bem dele. Shaul quis que Ialton o acompanhasse e o circuncidou por causa dos Ialdim daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Yelchalaim, para que obedecessem a esses decretos. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Eles viajaram pela Frígia e pela região da Galácia, porque o Espírito Eterno os havia proibido de falar a palavra na província da Ásia. Além disso, quando desceram a Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o espírito de mestre Yalcha não lhes permitiu fazer isso. De modo que passaram pela Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Shaul teve uma visão. Um macedônio estava em pé suplicando-lhe: Venha para a Macedônia e ajude-nos. Logo depois que ele teve a visão, procuramos ir à Macedônia, concluindo que o Criador havia nos chamado para lhes declarar as boas novas. Assim, embarcamos em Troade e fomos diretamente para Samotrácia, mas, no dia seguinte, fomos para Neápolis, dali fomos para Filipos, colônia romana e cidade principal da região da Macedônia. Ficamos nessa cidade por alguns dias. No dia de Shaba, saímos pelo portão da cidade e fomos para junto de um rio, pois pensávamos que ali havia um lugar de oração. Então nos sentamos e começamos a falar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma mulher estava escutando. Ela se chamava Lídia, era vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e adoradora do Criador. E Ial lhe abriu amplamente o coração para prestar atenção ao que Shaul estava falando. Então, depois que ela e os da sua casa foram imersos, ela insistiu: Se vocês me consideram fiel a Ial, venham ficar na minha casa. E ela simplesmente nos fez ir. Um dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma serva que tinha um espírito, um demônio de adivinhação. Ela dava muito lucro aos seus donos adivinhando o futuro. Essa moça seguia Shaul e a nós, gritando: Estes homens são servos do Criador Altíssimo e estão proclamando a vocês o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Shaul ficou cansado daquilo, virou-se e disse ao espírito: Ordeno-lhe em nome do mestre Yalcha Mashiach que saia dela. E o espírito saiu na mesma hora. Quando os donos dela viram que sua esperança de lucro havia acabado, agarraram Shaul e Silas e os arrastaram até a praça principal, as autoridades. Levaram-nos aos magistrados civis e disseram: Estes homens estão perturbando muito a nossa cidade. São Ialdim e estão divulgando costumes que não nos é permitido adotar ou praticar, visto que somos romanos. E toda a multidão se levantou contra eles. Então os magistrados civis lhes arrancaram as roupas e mandaram que fossem espancados com varas. Depois de lhes baterem muito, os lançaram na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com segurança. Recebendo essa ordem, ele os lançou na prisão interior e prendeu os pés deles no tronco. Mas, por volta da meia-noite, Shaul e Silas estavam orando e louvando ao Criador com cânticos, e os prisioneiros os ouviam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da cadeia foram abalados. Nesse instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando o carcereiro acordou e viu que as portas da prisão estavam abertas, ele puxou sua espada e ia se matar, pensando que os prisioneiros tinham escapado. Mas Shaul gritou: Não faça nenhum mal a si mesmo, pois estamos todos aqui. Assim, ele pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou correndo, e tremendo, prostrou-se diante de Shaul e Silas. Ele os levou para fora e perguntou: Amos, o que tenho de fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no mestre Yalcha e será salvo, você e os da sua casa. E falaram a palavra de Yal a ele e a todos os da sua casa. Ele os levou consigo naquela hora da noite e lavou seus ferimentos. Então ele e todos os da sua casa foram imersos sem demora. Ele os levou à sua casa e pôs a mesa para eles, e ele e todos os da sua casa se alegraram muito por terem crido no Criador. Quando o dia amanheceu, os magistrados civis enviaram os guardas para dizer ao carcereiro: Solte esses homens.
O carcereiro transmitiu essas palavras a Shaul, e disse: Os magistrados civis mandaram soltar vocês dois. Então, saiam agora e vão em harmonia. Mas Shaul lhes disse: Eles nos açoitaram publicamente sem termos sido julgados, embora sejamos romanos, e nos lançaram na prisão. Agora nos mandam embora secretamente? Não. Que venham eles próprios e nos levem para fora. Os guardas comunicaram então essas palavras aos magistrados civis. Estes ficaram com medo quando ouviram que os homens eram romanos. Assim, foram até lá e lhes pediram desculpas, e depois de levá-los para fora, pediram-lhes que partissem da cidade. Mas Shaul e Silas, ao saírem da prisão, foram à casa de Lídia. Quando viram os irmãos, os encorajaram, depois partiram. Atos dos Apóstolos. Maás e Shlichim. Capítulo 17. Então viajaram, passando por Anfípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos Ialdim. Shaul, segundo seu costume, entrou e foi falar com eles, e por 3 shabates raciocinou com eles usando as Escrituras. Explicava e provava, com base no que estava escrito, que era necessário que o Machia sofresse e fosse levantado dentre os mortos. Ele dizia: O Machia, o mestre Yahusha, que eu lhes estou proclamando. Em resultado disso, alguns deles se tornaram crentes e se juntaram a Shaul e Silas, e uma grande multidão de gregos que adoravam o Criador fez o mesmo, bem como um bom número de mulheres de destaque. Mas os Ialdim ficaram com ciúme, reuniram então alguns homens maus que vadiavam na praça, formaram uma turba e provocaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão, à procura de Shaul e Silas, para trazê-los para fora, a turba. Como não os acharam, arrastaram Jasão e alguns irmãos até as autoridades da cidade, gritando: Aqueles homens que têm causado alvoroço na terra habitada também estão aqui, e Jasão os recebeu como hóspedes. Todos esses homens agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Yahusha. Ao ouvirem essas coisas, a multidão e as autoridades da cidade ficaram agitadas. Então, depois de receberem de Jasão e dos outros a fiança estipulada, eles os deixaram ir. Assim que anoiteceu, os irmãos enviaram Shaul e Silas para Bereia. Quando chegaram lá, entraram na sinagoga dos Ialdim. Estes tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois aceitaram a palavra com vivo interesse, e examinavam cuidadosamente as Escrituras, todo dia, para ver se tudo era assim mesmo. Portanto, muitos deles se tornaram crentes, bem como um bom número dentre as mulheres gregas de alta posição e também alguns homens. Mas, quando os Ialdim de Tessalônica souberam que Shaul estava proclamando a palavra do Criador também em Bereia, foram para lá a fim de provocar e agitar as multidões. Então, os irmãos mandaram Shaul imediatamente embora, para o mar, mas Silas e Alton ficaram ali. Os que acompanhavam Shaul, no entanto, levaram ele até Atenas e depois partiram, incumbidos de transmitir instruções para que Silas e Alton fossem ao encontro de Shaul o mais rápido possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Shaul ficou profundamente irritado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Assim, começou a raciocinar na sinagoga com os Ialdim e com as outras pessoas que adoravam o Criador, bem como na praça principal, todo dia, com os que estivessem ali. Mas alguns filósofos, tanto epicureus como estoicos, começaram a discutir com ele. Uns diziam: O que é que este tagarela está querendo dizer? Outros: Ele parece ser pregador de divindades estrangeiras. Diziam isso porque ele declarava as boas novas sobre Mestre Yahusha e a ressurreição. Assim, eles o pegaram e o levaram ao Areópago, dizendo: Podemos saber qual é este novo ensinamento de que você fala? Porque você está apresentando algumas coisas que são estranhas para nós, e queremos saber o que elas significam. De fato, todos os atenienses e também os estrangeiros que estavam morando ali não usavam seu tempo livre com outra coisa a não ser contar ou escutar novidades. Então, Shaul ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu vejo que em todas as coisas vocês parecem ter mais temor às divindades do que outros. Por exemplo, ao passar e observar cuidadosamente os seus objetos de adoração, encontrei até um altar com a inscrição: Há uma divindade desconhecida. Pois bem, aquele que vocês adoram sem conhecer,
esse é o que eu lhes estou proclamando. O Criador que fez o mundo e tudo o que nele há. Ele, sendo Rei do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas, nem precisa ser servido por mãos humanas, como se lhe faltasse algo. Porque ele mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. E ele fez de um só homem todas as nações dos homens, para morarem na face de toda a terra, e fixou os tempos determinados e estabeleceu os limites da habitação dos homens, de modo que eles buscassem o Criador, que tateassem à procura dele e realmente o achassem, embora, na verdade, ele não esteja longe de cada um de nós. Pois por meio dele temos vida, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Pois nós também somos filhos dele. Portanto, visto que somos filhos do Criador, não devemos pensar que o ser divino é semelhante a ouro, prata ou pedra, como algo esculpido pela arte e imaginação do homem. É verdade que o Criador não levou em conta os tempos de tal ignorância, mas agora ele está dizendo a todos, em toda a parte, que se arrependam. Porque ele determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou. E ele deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: Nós ouviremos falar novamente sobre isso. Assim, Shaul se retirou, mas alguns se juntaram a ele e se tornaram crentes. Entre eles estava Dionísio, que era juiz do tribunal do Areópago, uma mulher chamada Dámaris, além de outros.